os carros não param de passar. Hoje estamos aqui para trazer a vocês qual é. O que se trata de algo muito, mas muito delicado perante a face dos homens. E que ninguém já se auto-perguntou, mas por quê? O que será do que Jesus se tratava sobre os acontecimentos, sobre ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E vamos aqui estar refletindo. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Deus por cada um de vocês e dizer o tanto que eu sou grato a Deus. Todos me ouvindo bem, hein? Todos me ouvindo bem? Todos me ouvindo? Vai dando like. Tá bem ouvindo? Tá ouvindo o áudio tá bom? Tá bom, eu tô com um ponto aqui, tá certo? Então eu acredito que esse ponto tem dado certo aí. O ambiente, gostaram do ambiente? Ruas lá embaixo, tudo certinho, o vento tá batendo aqui forte. Espero que hoje seja um dia de muita alegria no céu e também poderio na mente e no coração daqueles que querem aprender. Cadê o seu like? Até agora nada. Estou esperando o seu like. Tá certo? Deixe o seu like. Enquanto isso, vamos ouvir um hino, aleluia, até as pessoas chegarem. Tá certo? Daqui a pouco estaremos voltando. Tá bem? Exclusivo Visão Music apresenta novo CD de Lauriette. Que adianta ter as Dá pra ouvir? mãos e não poder tocar? Que adianta ter ouvidos e não Dá pra escutar? ouvir? Que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? Que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que nenhum silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Mal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Só pra ouvir só. Novo CD de Lauriette em breve nas melhores lojas do ramo. Que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos.
Aleluia! Vocês estão bem? Quem está bem, diga graças a Deus. Outro Deus igual não há. Eu estou ouvindo as pessoas passarem aqui e elas falando sobre briga no casamento, outros que foram expulsos da igreja. Eu vejo vocês passar aqui e falar sobre o assunto. Mas o mais interessante que eu vejo, né, na vida das pessoas é ver o quanto elas têm sofrido nesses últimos dias. Né? Tá ouvindo bem? Tá bom o áudio? Deixa eu ver se o áudio aqui tá bem. Deixa eu ver se está tudo certinho. Eu quero que vocês muito bem, ouvindo bem, tá certo? Deixa eu ver como tá aqui. Tem um pouquinho ainda de ruído, né? Mas deve ser os carros lá. Mas tá bom? Tá bom assim? Vocês acham que tá bom assim? Acho que dá para ouvir, né? Tá certo? Vamos lá. Primeiramente, eu queria deixar um ensejo aqui, antes de mais nada, dizer que eu faço tudo por amor, né? Cheguei em casa, trouxe, né, para vocês, estou trazendo para vocês todas as 10 horas ensinos gratificantes que nos fazem a entender o tempo da salvação. O apóstolo Paulo deixa uma parte das suas cartas que é um pouco meio preocupante. Posso falar como é? Ele fala sobre a questão de uns pregarem por amor, outros pregarem por inveja, outros pregarem por contenda. Assim ou não é, pessoal? É assim ou não é? É isso que vem a palavra de apóstolo Paulo, dizendo sobre, né, a questão dessa advertência grave. Então, o que nós temos visto hoje, a inteligência artificial zombando Jesus, né? Pastores não estão nem aí com o juízo final, não estão preocupados com a decadência da igreja, e eu vejo realmente que estamos vivendo nos últimos dias. E deixar outra coisa bem clara. Vocês veem que eu não peço nada, não peço pix, não peço nada, eu sempre refuto isso para dizer que é por amor. Mas mesmo, por isso que eu falo, faço por amor, eu não peço nada. Hoje as pessoas me ajudaram com oferta. Embora meu CPF está travado, mas ali eu não pedi. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, Deus, como é lindo isso. A gente não pede. E a Bíblia diz, é melhor dar do que receber, mas é dando que se recebe. Quando você faz com amor, Deus toca nos corações. Qual que é melhor? Você receber 1 milhão pedindo ou receber R$1 sem pedir? R$1 sem pedir, você sente a graça de Deus. Você sente o amor de Deus. Você sente a glória de Deus. Mas você fazendo tudo na maldade, colocando anúncio nos canais, monetizando canais, pedindo oferta toda hora, voto com dinheiro, isso, na hora você está ganhando o mundo inteiro, mas está perdendo a sua alma, e ainda o Espírito Santo não vai habitar no ensino. Então, o que faz o homem ganhar o mundo inteiro pela sua alma? Quando Jesus fala isso, ele não fala de ganhar as almas. Quem achou que eram as almas? Não, quem achou que eram as almas? Não é as almas. É o dinheiro, é o mundo, valores. Ele não falou de almas. Que adianta ganhar o mundo inteiro, ou seja, todo o dinheiro nessa terra. Os que dizem do dinheiro, não quis dizer de almas. Então, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vocês que achavam que era almas, não, foi o dinheiro, o mundo inteiro ganho sobre as coisas desse mundo. Mas hoje é muito sério o que eu vou trazer para vocês hoje. Fiquei triste ontem, né? Muitas popularizações dos ensinos, mas é como eu digo. Eu prefiro ter 100 pessoas comigo ao vivo, mas que eu tenha um ensino cheio do Espírito Santo, que as pessoas venham estar bem com Deus, do que 2.000 pessoas na live, todas enganadas, e eu tendo essa capacidade de saber que eu ensinei a verdade, independente. Por isso que eu sou odiado, por isso que eu sou odiado de uma forma tão terrível, tenebrosa. Tá? Lorena, Deus abençoe as crianças. Tem muita criança assistindo. Beijo para as crianças. Um ótimo beijo, um abraço para vocês.
E vamos então ao que interessa. Bom, é muito sério. Acorda, pô, parabéns, Luciano. É isso aí, tem que acordar. Os pastores só querem arrancar a lã das ovelhas. Pastores abrindo templos, outros abrindo isso, sendo que as almas estão mendigando nas ruas. Eu passei agora, eu comprei um lanche, Deus é meu testemunho, o Espírito Santo para dar para o morador de rua ali. Na verdade, o lanche era meu. O lanche era meu. Passei na rotatória, o morador de rua, eu não deu moço. Eu dei o lanche para ele, largou a vassoura que ele estava e correndo. Então, o que eu digo para vocês? Os pastores só querem dinheiro, mas as almas que estão morrendo de fome, o que eles têm feito por elas? O que o teu pastor que você ama no YouTube tem feito pelas almas pequenas e carentes? Nada. Os carros dele é de 500 mil. O relógio dele passa de 20 mil. O seu celular passa de 20 mil. Sua casa é maravilhosa. E assim vai, meus irmãos. Então o tempo do fim já chegou. E vocês estão achando que é o quê? Eu prefiro, meus irmãos, cair agora para trás, que tudo vai passar mesmo, e saber que eu estava bem com Deus. Eu não tive grandes templos, não tive, nossa, meu internet cheio de pessoas me assistindo, não, mas eu tenho a salvação na minha alma. E aí? O que mais importa é a salvação da nossa alma. Deixa que os outros falem. Que é um drogado, que é um irresponsável, que é um nóia, que é um falso profeta. Não tem nem aí que os outros falem. O importante é Deus, sabendo que eu saindo da minha casa, Ele me protege, me guarda, me defende e ainda coloca os seus santos anjos para me guardar em todos os seus caminhos. Bom, quem está preparado? Sim ou não, meus irmãos? É o que mais importa. Olha esses pastores aí, andando armado. Tem pastor que anda armado com medo. Olha o caso do pastor do monte lá. Diz que Deus matou o cara que foi assaltar ele, mas ele anda armado. Por quê? Porque tem medo. Que Deus é esse que ele serve? Eu nunca andei armado, meus irmãos. Servindo a Deus é entra e sai, com o vidro aberto, dentro das favelas, nas periferias, nos lugares mais perigosos, dentro da cadeia. Então, assim, que Deus é esse que vocês servem? Precisa de armas dentro do carro. Precisa abrir um CAC, sei lá que porcaria é essa. Que Bolsonaro incentivou todo mundo a andar armado, né? E assim nós vamos vendo essas situações dos deuses que eles serviram. Por quê? Porque está com a vida fora da vontade de Deus. Quando o homem, meus irmãos, está com a vida fora da vontade de Deus, ele tem medo de morrer. Quem concorda? Quem concorda? Hã? Quando uma pessoa tem medo, é porque o erro está em seu coração. Ele sabe que ele deve alguma coisa. E se ele morrer, ele sabe que a alma dele vai descer para o inferno. Quem não tem o Espírito Santo, enfrenta a arma desarmado. Diga glória a Deus. Bom, vamos lá. Ou estou errado? Irmãos, hoje é muito sério. Está muito legal hoje, né? Está bem o clima. Acho que o ambiente está legal. O cenário está pegando perfeito o meu ombro, certinho. Acho que está muito bom hoje. Quem acha que está legal hoje? Hoje vamos falar de algo muito sério. Acho que o que mais hoje nos preocupa é o que temos feito diante da presença de Deus, como os pecados, as atividades do corpo, da mente e do coração, sendo que nós já trabalhamos e fizemos um ensino sobre o pensamento. Quem assistiu o ensino? Aquele ensino do pensamento foi maravilhoso. Quem assistiu? Quem assistiu vai lá assistir. Muito lindo, por sinal, muito bem explicado, muito bem orientado, e para mim foi um dos maiores ensinos desse canal. Bom, vamos lá. Aqui tem mais de 4.000 ensinos, né? Hoje nós vamos falar sobre o trabalho das mãos. Como fica, hein? Será que a sua, que você tem feito, o seu trabalho, que você está trabalhando, agrada a Deus? Hoje eu não estou nem aí, meus irmãos, para agradar homens. Eu vou falar o que o Espírito Santo me menciona e vou falar o porquê, o trato disso. Por quê? Porque eu não posso falar que somente que é pecado, eu vou falar por que é. Então, lá vai bomba hoje. Então a gente vai ter que entender por que não agrada a Deus essas profissões. Bom, eu queria que vocês entendessem que no livro de Colossenses, no capítulo 3, verso 23 e 24, quem quiser já pegar a Bíblia, quem está com a Bíblia aí? Abre então comigo. Ô irmã Elisângela, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Queria mandar um abraço para a irmã Brenda. Brenda, na sua vida eu estou aqui, filho. Deus te abençoe. Por Jesus, claramente. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Tá?
Colossenses 23, 3, 23, 24, que diz assim, todo mundo pega a Bíblia, pode acompanhar, porque o que vamos falar agora é algo sério. Vamos lá? Colossenses 23, 23, 24. Está escrito assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança em Cristo Senhor que vocês estão servindo. Olha só. Então, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, para agradar a Deus e não aos homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, ou seja, o salário, o fruto do seu salário da eternidade. Nós estamos aqui falando com pessoas que vão morar no céu. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É isso ou não é? Com pessoas que vão morar no céu. Sim ou não? Nós estamos falando de pessoas que só querem coisas dessa terra. Estamos falando de pessoas que vão passar fome, sofrer, padecer, mas vão morar no céu. O que são essas pessoas hoje muito raro encontrar na terra, que são pessoas valentes? Bom, vamos lá. Hoje estamos falando sobre o trabalho, que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, verso 7 e 8, que ele manda uma mensagem dizendo que é para servir aos senhores de boa vontade e servindo ao Senhor, não os homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um do bem que praticar. A Bíblia diz, sujeitai os vossos senhores. Vamos falar de trabalho. Existem algumas profissões que não vêm de Deus. E por que não é? E por que isso existe? Vamos colocar o que houve de grandes profissões para exercer a grande construção do templo de Salomão. Nós vimos lá ferramenteiros lá, vimos padeiros lá, vimos serraleiros lá, vimos pedreiros, vimos artesãos, vimos pessoas que mexem com todo tipo de material, construiu o templo de Salomão, né? Está em Números, se não me engano, Crônicas, né? Crônicas, que aí ele levanta em 7 anos esse templo, levando pedras de vários lugares e tal. Então existiu muita profissão ali. Quem já leu esse texto já sabe o que eu estou falando. Então a profissão, ela é divina, a profissão é abençoada. Todo trabalho é abençoado por Deus, mas todo trabalho feito pela mão dos homens, embora seja que Salomão escreve, que eu vi que todo trabalho que o homem exerce debaixo do sol é vaidade, é verdade. Então a gente tem que entrar nesse interesse próprio, que o trabalho, ele é um trabalho mentiroso, porque ele vai te dar sustento no momento, mas não vai te dar eternidade, e todo trabalho vai ficar aí. Tudo que você constrói, seus filhos brigam e se matam por herança. É isso que acontece muitas vezes para quem trabalhou tanto, recebeu sua aposentadoria, e muitos daqueles que aposentaram sem receber e morreram sem receber. Então acontece muito disso, mas o trabalho, ele é viável a Deus. Paulo mesmo, ele falou, eu estou trabalhando para não cansarem vocês e nem pesarem os meus irmãos. Mas a Bíblia diz, consagre tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, né? Em Provérbios 16:3. Mas o que eu estou falando agora é de um exercício de atitudes e atividades. Esquece o trabalho da bênção. Esquece a atividade agora que você faz. Irmãos, hoje todos sabem que job. Quem já sabe o que é job? Job. Job é um trabalho. Para quem não sabe, job é a prostituta. Hoje, garota de programa. Então ela se orgulha dizendo que ela trabalha. Hoje, a lei constituída exerce que garoto de programa é uma profissão. Então, se garoto de programa é uma profissão, ela agrada ou desagrada a Deus? Mas é uma profissão. Vamos colocar vários exercícios que contém nos dias de hoje e vai ser atualizado isso. Então, o job é um trabalho. Então, vamos considerar que todo trabalho, ele não pode ser abençoado. Todo trabalho não pode ser adquirido e nem tampouco aprovado por Deus. Vamos colocar a profissão, vamos começar aqui algumas delas que o Espírito Santo me tocou, e vou falar advogado. A Bíblia diz que existe o nosso advogado, o advogado fiel. O que é o advogado fiel? O advogado fiel é aquele que advoga na justiça. Hoje, meus irmãos, uma das práticas é a advocacia, principalmente a criminal. Como que pode um advogado, ele saber que o seu cliente matou e ele mente no tribunal, mente. Mentira é filho de quem? Quem mente? Ele mente para testificar uma pessoa. É muito forte isso daí que eu estou falando, hein? Quem é advogado aí, toma cuidado. Vocês não consultam a Deus, depois vocês vêm chorar. Ele mente sabendo que a prática foi exercida, que ele consumiu, mas por dinheiro ele tem que absolver o seu cliente. Mas ele mente, ele atropela os mandamentos da palavra de Deus. Deus vai ter por inocente, irmãos? Respondem. Deus vai ter inocente?
vai ter como inocente o culpado? Não, de forma alguma. Deus não vai falar, mas esse é o trabalho, né? Vamos deixar passar. Não, jamais. Jamais. Então o advogado, ele é uma das profissões que leva o homem ao vitupério e pode levar à condenação. Porque ele está mentindo para defender uma verdade. Desculpa. Ele está mentindo para ofuscar uma verdade. E a Bíblia fala sobre essas coisas. Que a mentira, que o processo da injustiça não acompanha os celestes céus. E isso relata o problema de vocês saberem escolher a profissão desejada. Vamos colocar outra profissão. Eu posso ser um atendente de bar? O que o atendente de bar? Eu estou lá trabalhando, eu estou sendo garçom, eu estou servindo coisas que não vêm de Deus. Pessoas que estão na bebida, nas drogas, é a mesma coisa do traficante. Só que não é remunerada. É tráfico. O cara bebe uma cachaça, pega o carro, se mata na rodovia. Isso é também uma eloquência, é também uma insatisfação. Ou seja, você está vivenciando um fruto destruindo o outro corpo que deveria ser a casa de Deus. Aí vem a questão daquilo que a Bíblia diz em Apóstolo Paulo dizendo sobre não só os que fazem, mas os que consentem os que fazem, em Romanos capítulo 21, versículo 22 em diante, desculpa, 22, 27 em diante. Então, vamos entender que todas as práticas, muitas das outras práticas, vêm também ser o dono do bar. Como que pode uma crente vender bebida alcoólica? Como uma crente pode vender cigarro? Então vemos que não tem juízo comum perante uma justiça que é reta. Uma justiça que não quer saber de trabalho. Ela atropela o trabalho, ela atropela o homem, a sua mente, a sua razão, ela não quer nem saber. Ela é uma espada de dois gumes que entra a alma e espírito e separa. Oh meu Deus, aleluia! Cédulas e medulas. Eita. Parei por aqui. Eita, meu Deus, é uma espada poderosa, ela não quer saber de nada. Eita, Deus da glória. Vai pegando aí, Satanás. Por isso que eu sou o diabo mesmo. Então ela não quer saber de nada. É uma espada que não tem desvio de conduta. Ela vem para fazer aquilo que ela exerce, o que ela manda, o que ela opina. É para a gente somente praticar, baixar a cabeça e fazer. Não adianta. Essa espada não amolece. Essa espada não vira nem para a direita nem para a esquerda. Ela é reta no coração do homem. Ela é reta no dia a dia do homem. Ela é reta nos costumes do homem. Ela é reta na razão racional do homem. Olha lá, é muito forte, aleluia. Glória a Deus. Embora seja que as mãos dos preguiçosos acabarão como escravos. A Bíblia fala isso. Não estou falando aqui de quem preguiça, que não deve ser trabalhado. Leva os crianças a trabalhar. Né? E o trabalho mais difícil que temos, depois eu vou falar para você que o trabalho mais difícil, vocês vão entender. Então, não tem esse aspas. Não tem aspas. Não tem abre parênteses. A justiça é essa. Outra, policial. Eita, tem um monte de crente policial, hein? Policial. O que João Batista, quando ele vai naqueles policiais, ele pede o que para eles? Olha, você... E nós? Ele pergunta, e nós? Os soldados perguntam. O que faremos nós? Ele diz, olha, vocês não cometam dolo. O que é dolo? Roubo, corrupção. Roubo e corrupção. Então João Batista adverte aqueles soldados, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É juízo e justiça, exatamente, Carlos. Então nós temos que ter. Aí vem policial. O ladrão trocou tiro. Você vai trocar tiro, não vai? E a alma que você derramar sangue? Será que a Bíblia vai entrar em aspas? Não, mas você era policial, né? Então deixa. Gente, ele era policial, pode passar. Era um bandido, mas não era um bandido que entrou na cruz? Não é profissão para crente, meus irmãos. Para vaso escolhido não é. Não adianta querer vir. Não adianta. Para vaso escolhido que teme a Deus não é. É fingir a aparência do mal. Não era um bandido que foi crucificado e entrou no céu? Dimas, o bandido? Ah, mas ele fez injustiça. Que Deus cobre a sua justiça. Pois não somos juízes. Aí que vem o problema. Existe toda a massa, tem maço para honra e maço para desonras. Então como que você vai lá trocar um tiro e matar uma vida? Meus irmãos? E aí? Alguém tem alguma explicação para mim? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Então vai passar ileso. Vai passar ileso. Você matou uma vida. Você assassinou uma vida. Você tirou uma vida, uma alma. Então, vai passar ileso.
Quer dizer que então que acabou, ficou por isso mesmo. Deus abriu as aspas, os parentes, e aí santificou a sua vida. Mas é a alma que você derrubou. Será que você que está lutando pelo Estado, pelas coisas terrenas dessa terra, você não está lutando pelas coisas celestiais? Você não é um soldado de Cristo, você é um soldado do Estado. Ei, aí acabou. Deixa eu passar o paninho pra vocês. Vai. Meu Deus, aí matou. Tá aí, isso mesmo, obrigado. Lucas 3,14, ele fala sobre isso aí também. E aí? Você é um soldado para defender o céu das artimanhas malignas de Satanás invisíveis? Ou é um soldado do governo para matar os outros, sabendo que você vai encontrar bandidos? Você vai também muitas vezes participar de roubo, que a maioria, não estou falando todos, policiais hoje é fraudulento. E assim funciona. É o Estado com o seu poder em cima de uma pessoa que foi chamada para ser expulsar demônio, curar os enfermos e mandar o evangelho a toda criatura. Como que vocês podem ser policiais? Ai, meu Deus! Oh, meu Deus! Por isso que os soldados perguntaram para João Batista em Lucas 3,14. Então vocês têm que entender que o chamado de vocês não for para a morte, mas sim para a vida. O bandido que está morrendo na mão da polícia era para você não estar na polícia, era para estar com a Bíblia nas mãos, evangelizando ele, e ele saindo da ladrãojada, da criminalidade, e ele saindo da bandidagem, rapaz. Não vem falar que eu sou policial santinho. Não vem falar que não é. Não vem de Deus essas profissões. Então, ao contrário do chamado dos discípulos, o que eles devem fazer, os seus exercícios de fé e a sua praticidade, o seu domínio do dia a dia, do seu poderio sobre as entidades malignas, mas não sobre um calibre, não sobre uma alma que louvou injustiça sobre a terra e também foi injusto com outra vida, ou roubar, ou matar, o que seja. Então, não maltratei ninguém. A Bíblia fala para os soldados, quando dizem Lucas, mas e hoje? Naquele tempo não tinha revólver, e hoje? Então, é muito séria essa coisa. Tá certo? Essa aí não tem como dizer que não é. Sem palavras. Então, alguém tem que falar alguma coisa? Vai, eu respondo. Você não é o servo de Deus. Servo trabalha para o Senhor, não para o Estado. E aí? E aí? Você está matando em nome de... Aqui em Presidente Tarcísio, aqui em São Paulo. Você está matando em nome de Tarcísio? Que era para você estar nas favelas, ganhando. Então, existe a diferença entre quem serve e quem não serve, meus irmãos. Existe a diferença de quem serve e quem não serve. Não adianta vir com historinha, evangelho, policial evangélico, que não existe isso. Tá certo? Amém, meus irmãos? Amém? Quem entendeu? Aí vem falando, Pedro usava a espada. Na hora que Pedro usou a espada, ele foi indagado. Ele só usou a espada uma vez. Quando ele usou, Jesus falou, pode parar com essa palhaçada aí. Porque pela espada que vocês feriram, você vai ser ferido. Jesus aprovou que Pedro usou a espada? Aprovou sim ou não? Jesus aprovou Pedro com a espada? Sim ou não? Aprovou ou não aprovou? Hã? Hein? Provou ou não aprovou? Não. Não aprovou de forma nenhuma. Na hora Jesus arrancou dele. O que está fazendo? Você está ficando louco? Com a espada na cinta? Você está ficando louco? Quem sabe, ele escondia essa espada, porque Jesus tinha tirado dele faz muito tempo. Muito tempo, tenho certeza disso. Quem concorda comigo? Já tinha tirado. É aquele, sempre andando na miguelagem, mas Jesus não tinha muito mais o que fazer que revelar que ele tinha uma espada na mão. Mas, enfim, Jesus na hora reprovou, você está cortando eles. Você está cortando. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Você está tirando, você está cortando, e pela sua espada que você está cortando, você pode ser cortado. Então, olha como é diferente. Olha como é diferente. Se a gente pega no espírito e vê que a salvação é uma portinha pequena. Cadê o like no vídeo? Estreitíssima. Os crentes hoje estão andando armados. Quem lembra que o Bolsonaro fez o fazer? Bolsonaro entrou nas igrejas e mandou os crentes fazer isso. Quem lembra isso? Quem lembra que o Bolsonaro fazia assim nos crentes, as irmãs do círculo de oração faziam isso? Quem lembra as irmãs do círculo de oração? Quem lembra? Quem lembra disso? Os pastores. Os pastores. Bolsonaro corrompeu todo mundo. E eu fiz um vídeo, quem lembra que eu fiz um vídeo sobre isso? Duas jovens. Eu fiz um vídeo, lembra disso? Eu fui reputar na hora. E aí os pastores trazendo a guerra, sendo que Deus, nosso Deus, é Deus de paz. Quem lembra esse vídeo? Então, se você for analisar, olha só como que é fácil
você ludibriar as pessoas, enganar elas fora da realidade do Espírito, que é uma coisa totalmente a par. Totalmente a par. Quando você se torna um cristão, você largou. O que aconteceu? O cobrador de impostos. O cobrador de impostos agradava a Deus? Não. O que Mateus Levi fez? Largou a caneta na hora. Cobrador de impostos é uma profissão terrível. O que era? Entra na minha casa, entra na minha... Como Zaqueu. Cobrador de impostos que com juros batia o povo. Mas quando Mateus Levi viu, ele soltou a caneta e seguiu a Jesus, não voltou mais. Então, se você for analisar bem, são coisas... Olha, até arrepiei. Você está assistindo aqui, é muito sério. Isso aqui não vem do homem, não. Está me arrepiando todo. Alguém está arrepiando aí? Está me arrepiando. Você está ficando... É muito espírito. Ele larga tudo. Ele larga tudo. Se você for analisando, vai passar fome, mas é por amor a Deus. Se Paulo morreu decapitado, o que é uma fome? O que é um desemprego? Então não é fácil, meus irmãos, servir os céus. Não é fácil você ter uma ideologia dentro dessa terra, enquanto os outros trabalhos mais impuros estão chegando ainda, como o trabalho de influência, que faz você jogar tigrinho, que é um trabalho. Influenciador é um trabalho. Então você vai estar ali incentivando alguém a jogar tigrinho, para perder dinheiro, jogo de azar, onde Deus não está nessas coisas. E aí vai vindo mais ainda, muito mais trabalhos que não correspondem à Bíblia Sagrada, então pouca justiça de Deus. E aí, nós vamos falar, não, mas não tem nada a ver. Tem sim, porque para ser discípulo é morrer a espada. A Bíblia diz que quando aqueles discípulos receberam a parte da sua resposta, dizendo que eles eram dignos de açoite, o que eles fizeram? Se alegraram. Então é muito sério a condição de ser discípulo. É muito séria a condição de ser um obediente da voz de Cristo. É muito sério, é muito além do patamar humano, do psicológico terreno, o que é ser um servo de Deus, do que é morar no céu. São estratégias diferentes, são trabalhos de engano, que trabalham no exercício de destruição e de inobreza perante as coisas de Deus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus bem forte aí em casa. Não escutei, dá uma glória a Deus bem forte. Agora sim. Maravilha. Então, o que se refere à nossa vida nos dias atuais? O que se tem hoje são pessoas ensinando a mentira, o engano por dinheiro. E se eu morrer agora, meus irmãos? O que adiantou a minha vida? O que adiantou eu me colocar como bonzinho, sendo que a minha alma vai queimar, vai gritar, vai gemer para toda a eternidade? Outra profissão, manicure. Tem manicure aí na live? Cabeleireira que corta cabelo de mulher? Se o Espírito Santo diz que o corpo é dele, vou perguntar uma coisa. Quem é nós para mexer no corpo sem autorização do dono? Vocês que é manicure, vou fazer uma pergunta para vocês. Não estou falando para você largar a profissão amanhã, porque Deus vai abrir outras portas. Você que é manicure, você pediu permissão ao Espírito de Deus para pintar o corpo dele, que é a casa dele? Vou perguntar de novo. Não, né? Não pediu. Perfeito. Mas pelo dinheiro, você não quis ouvir, não quis temer. Foi lá e pintou as unhas da irmã. Maquiagem, arrancou o cabelo. E aí, eu pergunto, se na tua casa, alguém me pagar para pichar sua casa, você vai gostar? Ai, doeu, hein? Ai, essa foi forte. Essa doeu, né? Hã? Se alguém pagar eu para pichar sua casa, você vai gostar que eu piche? Ai, não, né? Mas Deus precisa tolerar essas coisas, porque não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo que habita dentro de vós? 1 Coríntios capítulo 5, 17. Será que não sabemos mais? Não entendemos mais que esse é o plano de Deus? Que o corpo dele é templo, que o corpo é templo dele? Vocês vai, fura a orelha, faz o bagaço que for, faz chapinha no cabelo, faz o que vocês quiserem, sem a permissão de Deus, porque para trabalhar vocês oram, mas para danificar o corpo vocês não oram. Por quê? Por quê? Por que vocês oram para arrumar um marido, para arrumar uma casa, para Deus da saúde? Mas por que vocês não oram? Deus, eu posso furar a orelha?
Por que não pede? Sabe por quê? Porque a resposta vai ser não. Deus não vai responder, ao contrário, colocar furor, vai dar um sonho. Quem já sonhou já Deus alertando? Deus vai dar um sonho para você. Quem já aconteceu isso com você? Que você falou, Deus, se é de Deus, ele vai me dar um sonho, Deus já deu sonho. Quem já... Então existe essa tramulação. Gente, dá um like nesse vídeo, já compartilha que esse vídeo está muito forte. Esse vídeo aqui não pode ficar com 5 mil, 6 mil, não. Isso aqui tem que passar de 20 mil visualizações. Tem que passar. As almas estão perdidas. Todo mundo errando. Então, qual é esse parâmetro? De Deus que se lasque e eu faço o que eu quero. Peraí, se os direitos são iguais, por que para Deus não é igual? Sendo que ele é todo poderoso, justo, conselheiro, príncipe da paz, ancião de Jesus. Então por que isso exala e se define uma diferença entre vocês e Deus? Manicure e cabeleireiro. Simplesmente. Cortam, faz o que querem, por dinheiro. Mas o que a Bíblia fala que assim amontoar brasas para o dia da vingança de Deus. Como um político, que hoje é uma profissão, tudo ladrão. Mas a pior coisa não é essa. Posso falar a pior coisa? Posso? Posso ou não? Se vocês falarem que eu posso, eu vou falar. Se vocês falarem que eu posso, eu vou falar. Posso falar? A pior coisa que existe é saber que uma pessoa que diz que é servo de Deus, cheio de doutrina, ele está dentro de uma igreja onde não prega doutrina, não prega nada e fica calado e consegue congregar lá dentro. Por que tem a ver com o trabalho isso? É a mesma coisa. A pessoa, ela está ali, está vendo que tem coisa errada e está continuando ali. Como que ela é a luz do mundo? Luz e trevas não combinam. Como que pode uma irmã esses tempos atrás, eu sou serva de Deus, serva do Senhor Jesus. E eu falei, onde você congrega, irmã? Congrega na igreja tal. Fui lá ver todo mundo de maquiagem. Eu falei, peraí, serva você não é. Mas como diz eles fazem, mas sou diferente. Se você é diferente, você não consegue ficar 1 minuto no culto. Quem concorda comigo, diga amém. Nós não conseguimos ficar. Não adianta. Eu errei muito na minha vida. Eu errei. Mas se eu continuar no erro, é porque eu sou o quê? Um homem vivido ao mundanismo, à cegueira espiritual e à falta de temor a Deus. Mas quando a gente retoma e vê que a gente está errando, isso é ótimo. É muito lindo. Isso é poderoso. A Bíblia diz assim, que o homem, o temor do Senhor, princípio da sabedoria. Então me fala. Como que pode você dizer que é servo de Deus? Por exemplo, eu sou servo de Deus, sou da Deus é amor. Eu sou o profeta. Você é profeta e continua admirando o neto do Davi Miranda, pregando heresias, e você está lá. Como será que Jesus conseguiria ficar no meio dos fariseus? Conseguiu ficar? Conseguiu? Não. Não tem como. A Bíblia diz, Estevão conseguiu ficar? Também não, foi apedrejado. Não existe uma concordância de fatores e erros. Quem tem Jesus denuncia tudo, rebenta o altar, quebra todas as imagens e vaza fora. Fica sem congregar, mas que não congrega sobre a empatia de pessoas terríveis que não querem nada com Deus. Quem concorda, diga amém. Então, essa é a pior maneira. Então, você servir uma situação sabendo que aquilo é errado e ainda praticar, ainda tolerar. Tolerar é pior do que praticar. Diga comigo assim, tolerar é pior do que praticar. É pior. Porque você sabe o erro. Muitas pessoas estão praticando e não sabem que é errado. Eita, ai. Ai, doeu, essa doeu. Essa doeu. Ai. O problema é esse. Tolerar é pior que praticar. Às vezes os que praticam não sabem que é erro, mas você sabe e tolera. Então, e não quer mudar, não tem mudança. Então, o que vamos fazer? Já falei sobre barbeiro e sobre político. O que vamos fazer? Tolerar é pior, não é melhor não. Viu, Luiz Marcos? Pior. Pior do que praticar. Quem concorda? Quem concorda disso? É verdade. Então você tem várias profissões que você tem que pedir primeiro a permissão de Deus. Vocês não é escolhido de Deus. Você não é um escolhido do Senhor. Não foi você que disse que você é guiado pelo Espírito Santo? Eu estava no presídio agora, e tinha um cara que caiu de manifestado na cadeia, acho que mostrei para vocês no vídeo. Aquele demônio falou que era o Júlio César. O que você está fazendo aqui na cadeia, Júlio César? Como que pode? Um monte de pastor lá, e o demônio lá na cela 8, chamando eu da cela 1, da cela 6, da cela na meia que eu estava.
Por quê? Porque eles conhecem quem abala as estruturas do cão. Eles sabem. Você acha que eu não estou passando prova por causa desses ensinos? Vocês acham. Não estou aqui por dinheiro, estou passando luta, só Deus sabe. Mas quantas pessoas estão sendo mudadas por esses ensinos? Quantas pessoas aqui não vai ser salva pela verdade que veio do Espírito Santo? Hã? Uma pessoa sendo salva aqui, eu já estou feliz, ganho mais que o mundo inteiro ganho. Mas estou passando esse problema. Estou passando por psicológico problemático. Estou passando por situações difíceis. Então, quantas pessoas estão enganadas por pastores? Por pessoas que se dizem mestres e estão executando o povo a errar. O que a Bíblia fala desde lá de trás? Esses pastores ensinam e incentivam o meu povo ao erro. E é o que está acontecendo nos dias atuais. Ninguém mais fala sobre profissões, ninguém mais fala sobre pensamento. Todos os ensinos que nós temos aqui, ninguém tem falado. Só pregam, Deus vai te dar vitória, quem crê, cai um demoninho ali, todo mundo, o homem de Deus está aí. Mas e a sua vida, como que está? A sua vida, será que estão ensinando você o que você deve fazer? Diante de toda essa situação, diante de toda essa eloquência, diante de todas essas inverdades que estão produzindo desse evangelho podre, barato e ganancioso, será que é isso que nós estamos vendo? Será que vemos até quando essa eloquência de homens penetrantes no dinheiro e falsos na virtude do praticar? E é isso que comanda toda a execução de um evangelho barato, fraco, mentiroso, sujo e podre perante as narinas de Deus. Simples assim. Eles não querem a salvação de vocês. Vocês acordam para a vida de vocês. Eles querem o teu pix. Acordem, eles querem o teu pix. Vou repetir. Eles não querem, estão nem aí se vocês vão para o inferno ou não vão. Então, nem porque uma hora você vai derrubar, cair esse corpo. Eles querem o teu dinheiro. Eles querem a tua gordura. Acorda, seu filho de Satanás, maldito demoniado, maldito pastor que está atrás dos altares, só pedindo oferta. Mas não prega a justiça e não ensina as almas ao caminho da redenção e da grande salvação que é esperada dos séculos e séculos. Simples assim. Aí você manda 20 mil, manda um pix de 10 mil. Quem já fez isso? Quem já fez isso? 10 mil, 5 mil. Vende uma casa por 100, dá 50. O pastor, meus amigos, quem já fez isso? Fala, eu já fiz. 5, 10, 3 mil, 3.500. O cara dormiu à noite, acordou com 5 mil na conta. Hein, meus irmãos? O que ele trouxe para você de benefício? Será que ele está preocupado com a sua alma? Se você for na igreja dele, se for na igreja dele, você não consegue pegar um copo d'água gelado. Não consegue. Por quê? Não tem cesta básica. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Nunca vai ter. É muito rápido o cara ganhar um salário de pessoas que trabalham o dia inteiro no sol quente. Enganando. Mentindo. Então, o que devemos fazer? Estamos num século tenebroso. Num século que eu não mudei. Eu tive tudo. Tive grandes igrejas. Tive carro importado. Tive tudo. Mas eu mudei quando eu perdi? Não. Não muda. Quem não liga para dinheiro não muda perder. Quando perde é a mesma pessoa. Quando ganha é mesmo. Não muda. Agora diga uma coisa. Qual foi o único pastor que mostrou o carro quando ganhou? Uma BMW que eu tinha. Fui zoado. Perdi, mas mostrei. Cadê o carro do teu pastor? Ele mostra. Mostra. Ele mostra na internet o carro que ele tem? Ele mostra, meus irmãos? Não. Não vai mostrar. A casa que ele está, não vai mostrar. Eu mostrei a minha casa. Quem lembra do apartamento que eu pus aqui? Está no canal. Ele não vai mostrar, meus irmãos. Porque ele sabe que o pessoal fala, nossa, o cara tá mais rico que eu. Para de dar lá. E é isso. Vão construir templos,
vão ensinar vocês a errar. Então, cuidado com profissões. Cuidado com essa profissão. Cuidado com o dilema de acreditar que tudo vai para o céu, sendo que a porta é uma estreita estrada, um estreito caminho. Eu errei, erro até hoje. Todos nós erramos. Mas o que não nos faz a diferença é essa graça, porque sabemos que nosso coração não é para corrupção, mas sim para santificação. Do amor que temos em Cristo, da sua verdade, da sua justiça e do seu conhecimento prático. É simples. É renovação diferente. É ideologia diferente. Então, estamos indo para o Apocalipse. E você vai trabalhar a sua vida inteira para um Senhor que vai ficar rico nas suas costas. E ainda você vai morrer para o inferno. Hein, meus irmãos? Hein, meus irmãos? Então, o que devemos fazer? Se aprontar para a última hora. Se aprontar para o último tempo. Se aprontar por últimos momentos. Se você é empresário, dá um salário certo para o seu... Alguém é empresário? Quem é empresário aqui? Dá um salário certo, justo para o seu servo. Se ele faltou por doença ali, tolera. O cara pega 2 carros, 5, um trem, 20, ariel, empresário, quem mais? Quem é mais empresário? Só os empresários. Tenha com paciência. Tem um trabalhador, acidente, empresário, quem mais? Quem mais empresário? Só os empresários. Fala com os empresários. Só os empresários. Fala eu. Então você que é empresário, eu, 1, 2, 3, olha, depois 4 empresários, 5 empreendedor também, quem mais? 6, sou engenheiro, tem pedreiro, Cauê Felipe, eu, Adriano também. Quando o seu empregado, merendeira, assim, eu, Alisson também, então quer dizer, quando o seu empregado não exerce muita pressão, muitas vezes o trabalhador está passando problemas psicológicos dentro de casa. Tenta compreender. Compreende o seu funcionário. Tenha misericórdia dele. Tenta compreender. Faltou? Faltou. Vai descontar no lerite, vai descontar, tudo bem. Dá por fora aí uns 50 para ele. Às vezes o trânsito, às vezes pega uma gripe. Para quê? Nós vamos morrer. Tem amor pela alma. É o seu funcionário, mas tem amor pela alma. Porque a alma dele vale muito mais que o exercício de dinheiro. Irmãos, eu às vezes, podem falar o que quiser de mim, mas o coração que eu tenho é incrível. Quem concorda? Irmãos, meu coração é maravilhoso. Eu gosto de ver o amor entre os irmãos. Que não falta, meus, que não falte essas palavras de vida eterna. Que não venha, meus irmãos, faltar essas palavras de vida eterna em nosso meio. Que venha, meus irmãos, não faltar. É isso que eu peço. É isso que eu espero com Deus. Porque Deus me deixa mais dias para vocês ensinar o caminho, para vocês verem que o amor é o vínculo da perfeição. E que vocês devem entender todos esses atributos que vêm da mão de Deus. Sejam inteligentes, meus irmãos. Sejam inteligentes. Você vai descer a sepultura. Seja inteligente. Seja inteligente. Vamos morrer. Vamos descer o Hades. Vamos queimar para sempre. O que vale a pena é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que Deus não deixe faltar essas palavras em nossa vida. Palavras de vida eterna. Palavras que vamos levar para o céu. Vamos orar para sempre com Jesus no céu, lá no Nova Canaã. Irmãos, eu sei que uma job hoje, uma prostituta, tendo um mercado de job aumentou muito.
Muito mesmo. Hoje uma menina, no mês ela tira mais de 20 mil. Mas é a alma. Falei sobre policial já. Outras demais coisas. Então eu acho que o maior dever nosso, acho e tenho certeza, é esperar em Deus. Pedir direção a Deus, onde devemos trabalhar, o que devemos fazer. Exatamente, Valdemir. Louco, essa mesma noite te pediram a tua alma. Acabou. Gente, o que vai adiantar as pessoas que me criticam nessa internet? Se elas morrer hoje. Irmãos, imagine se uma pessoa que me criticou na internet, se ela morrer hoje. Sem se arrepender. Deus vai falar assim, ó, ganhou quantos likes? Ficou famoso? Aplaudiram? Te bajularam? E aquilo que você fez com o seu irmão? Ó. Ó. E aí? E aquilo que você fez com o seu irmão? Ganhou likes na internet, visualizações, foi famoso, famosa. E depois? Segue o juízo. Valeu o quê? A Bíblia diz, existe um grande legislador no céu. Não é mesmo? E hoje, por like, visualizações, as pessoas estão perdendo o juízo. Por ser famoso, querer se mostrar, estão perdendo todo o equilíbrio emocional. Perdem e atropelam as leis. Fazem coisas escancaradas perante a palavra de Deus e eles não estão passando mesas. Por enquanto. Até o grande dia terrível do Senhor. Certo? Irmãos, eu posso fazer um pedido para vocês. Comentem sempre nas minhas lives. Vai lá embaixo, fala o que você achou do vídeo. Dá sempre o like, o YouTube notificar vocês sempre. Porque essas palavras a gente também compartilha para essas almas que o tempo é breve. E o tempo do fim está próximo, irmãos. Está muito próximo o tempo do fim. O tempo do fim está próximo, está chegando a hora do grande dia, meus irmãos. Do grande dia. O grande dia do juízo de Deus. Né? De muitas pessoas estão desacreditando que vai descer o grande trono branco. Quem sabe esse absinto está chegando na Terra, viu lá a NASA não sabe que nem o que é uma nave, quem já viu aquele cometa 31A lá? Depois vocês pesquisam, quem viu aquilo lá. O absinto pode ser o apocalipse, descer aqui, bater nas águas e as águas ficarem amargas. Eles não sabem, meus irmãos. Quem viu isso daí? Depois vocês dão uma olhada lá no cometa que é amado. Deixa eu mostrar para vocês qual que é. Cometa 3i Atlas. Depois vocês dão uma olhada. Isso, Atlas. Depois vocês dão uma olhada nisso aí. Ninguém está falando sobre isso, estão falando mais de Bolsonaro, estão esquecendo que a Terra está vindo uma proporção muito grande, como se fosse um jato vindo a milhão no sistema solar. Imagina se bate contra a Terra, acabou-se a Terra. E ainda se passar e cair no mar, como diz a palavra, caiu uma grande estrela no absinto. E está vindo de uma galáxia estranha, Deus não mora nesse espaço, quem sabe do terceiro céu. Porque é de lá que Deus vai mandar. Certo? Então cometa 3i Atlas, depois vocês dão uma olhadinha lá, muito forte sobre isso. Muitas pessoas não estão vendo o que está acontecendo, né? Depois vocês entram lá e não esqueçam. É o 3 Atlas, isso mesmo. Com luz verde e vermelha, ele muda de cor. Muda de cor, para você ter uma ideia. Muito forte. E então está acontecendo muitas coisas, sinais do céu. E todo mundo está falando que é drone de guerra. Lembra que eu disse que nesse ano ia aparecer o maior número de alienígenas? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra que eu falei a profecia no final de ano? Até me arrepiou agora. Deus me falou comigo, vai aparecer. E está aparecendo. Olha quantas profecias Deus me usou e está acontecendo. Um monte de drone, fala que é drone de guerra. Nada, é tudo alienígenas. Tudo é OVNIs. Eu falei para vocês, Deus me mostrou isso daí. Tá bom? Então, está acontecendo. E eles falam que agora na Dinamarca não sabe que drone que é, nem sabe se é drone. O negócio fugiu assim a milhões de quilômetros. Então o mundo está assim. Só sinais estranhos. A coisa está séria. E Jesus falava, sinais estranhos no céu. Toma cuidado. Certo? Então que Deus abençoe. Eu queria
agradecer a Deus, né? Por Deus, né, ter colocado vocês na minha vida. Eu sei que eu preciso melhorar muito ainda, mas sou um pecador como vocês. Eu queria primeiro agradecer ao Espírito Santo por ter morado no meu coração e dizer o tanto que eu amo vocês. Eu preocupo a cada dia mais com vocês. Eu não quero o dinheiro de vocês, eu não quero o pix de vocês. Igual às vezes eu passo na cidade aqui, ó, ninguém sabe, mas Deus tem cuidado de mim. Então eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para enriquecer, não estou isso para nada. Se eu acabar isso aqui, eu vou embora, não tem problema, eu moro na rua. O que eu quero, posso ser até preso por causa de pensão de novo. Pouco importa quem está me mandando para a cadeia, não sabe que quem está me mandando é fácil, difícil quem está passando. Mas deixa para o grande juízo de Deus, no grande dia. Então, não fica olhando para mim e dizendo eu tenho que ajudar o pastor Júlio. Não, se o Espírito Santo te mandar, aí você faz, porque é ele que mandou. Mas não estou aqui por dinheiro, gente. Eu quero deixar bem claro isso. Como eu nunca fui por dinheiro, você sabe muito bem. Quando eu tenho divido, pego pobre, mendigo, minha vida é amar, minha vida é deixar tudo aqui, isso aqui vai passar. Mas que vocês venham para o céu. Vocês começam a encontrar dentro de vocês uma origem dizendo, peraí, eu vou morrer logo, então eu preciso do caminho da eternidade. Porque vai passar, meus irmãos. Isso aqui tudo passa. Como um vento. Muito rápido. Então, que Deus seja louvado nesse dia de hoje. Que o Espírito Santo de Deus esteja louvado. Olha como você sente paz nesse ensino. Gente, os meus ensinos, eu digo de Espírito Santo, é muito melhor do que um culto. Quem concorda? Muito melhor do que um culto. Você sai mais leve, você sai falando, meu Deus, eu preciso começar a direcionar a minha vida. Pedir ao Espírito Santo o que devo fazer. E a gente fica leve. Porque o canal, ele é feito de amor, transparência e verdade. E sinceridade. Então tudo que é energia de bom vai entrar na sua casa. Agora você abre o canal, fica atrás do pastor que fica... Aqui, ó. Olha aí o altar meu, altar de ouro. Ó. Olha minha cadeira azul, ó. Olha minha parede linda. Irmãos, de vocês pegarem dízimo, dar para igrejas, abrir igrejas, pintar a parede, vai dar de comer a quem tem fome. Certo? Façam isso. Vocês preferem jogar uma lata de tinta na parede ou matar a fome de uma pessoa? Presta bem atenção no que estão fazendo com a oferta de dízimo de vocês. Tá bom? Não cai na ladainha do diabo, não. Certo? Irmãos, que Deus abençoe. Um grande beijo. Estou indo. Quem que eu ensino amanhã 10 horas? Quem quer de novo? Amanhã 10 horas, hein? Mais um ensino. Quero comentários aqui. Ó. Vou começar a castigar vocês de novo, lembra? Se tiver 200 comentários, eu não vou fazer. Não fazia mesmo. Não era mesmo. Então amanhã 10 horas de novo, um horário marcado. A gente vai de novo. Tá 10 horas da noite. Vai... Nossa, hoje tem um ensino que passou o Júlio César. Hoje eu não posso perder. 10 horas eu quero estar lá. Tá certo? Então amanhã 10 horas, vou dar outro ensino para vocês. Quem gostou desse ensino, diga amém. Quem gostou? Quem gostou desse ensino? Quem gostou desse ensino? Hã? Hein? Hein, meus irmãos? Gostaram? Que bênção, né? Então, todos entenderam aí? Então, que vocês fiquem bem, certo? Que vocês reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Paz! Deus abençoe a todos! Deixa eu ver aqui. Deus abençoe. Peraí. Eita, vamos lá. Deus abençoe todos vocês. Uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Eita. Meu céu, uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai,
pode começar essa obra. Reforma a casa. Espírito Santo, começa essa obra. Tu és o meu construtor. Tira tudo que é fé. Clareia a casa. Preencha as lacunas. E fazendo morar. Clareia. Ai, 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 ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida e faça morada. Ai, ai. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo e fazer morada. Paz, igreja. Comentem aqui o que vocês acharam, tá bom? Deus abençoe. Então, se tiver algum anúncio no canal, é por causa desse louvor. Um abraço. Deus abençoe. Continua orando. Buscando a Deus. Paz. Comentem o que vocês acharam. Paz. Até a próxima. Até amanhã, 10 horas. 10 horas da manhã, não perca. Paz.